Vamos lá, Flávio Mantovani, bom dia pra você. Bom dia, que prazer estar falando com você. Nós vamos sair lá no dicionário maringaense. Vamos também, dicionário maringaense. O Luiz tá aqui, se o Luiz não fizer dicionário maringaense, amanhã já não vem trabalhar mais. Muito bem, obrigado pelo convite de vocês pra gente poder falar aqui na rádio. Eu gosto muito da Maringá FM. Eu lembro que desde o tempo que eu era um meninão, já faz algum tempinho, né? A gente ficava ouvindo a Maringá FM pra gravar, né? Desde aquele tempo que a gente gravava, o locutor entrava no meio da música, a gente achava ruim. Alguns amigos aí só dormiam de noite com o rádio ligado em casa. Então a gente tem um histórico legal. Que é exatamente. Tinha uma raiva da Maringá FM, que toda vez que começava a gravar uma música boa, entrava Maringá FM no final. Eu falei, ih, rapaz, entrou a gravação, vamos ver que eu copiei do rádio. Mas a Maringá FM faz parte da nossa história. Posso realizar um sonho aqui? Pode. Não? Maringá by Night. Olha aí o sonho do Flávio Mantovani aí, ó. Cuidado, Só o Alexandre tá ali, o Luiz. Alexandre Vai ó, contratar já. Tá vendo, ó? Tá contratado, entendeu? Muito bem. Seguinte, Flávio Mantovani, vereador em 2016. Em 2016, Flávio Mantovani fez aqui em Maringá 5.971 votos. Em 2020, para reeleição, 6.434 votos. Foi candidato a deputado estadual, 22.849 votos. E é o seguinte, Flávio Mantovani pretende agora colocar o nome, deixar o nome à disposição para ser candidato a prefeito de Maringá em 2024. Qual partido você estava? Estava no Republicanos? Eu estava no Rede e agora estou no Solidariedade. No Solidariedade. Mudança de partido. Por que o Solidariedade, Flávio Mantovani? Olha, eu estava no Rede Sustentabilidade, né? E ocorreu o seguinte, o Rede fez uma fusão com o partido PSOL, que é de extrema esquerda. Eu sou advogado na área empresarial, né? Sou advogado de formação, sou especialista em direito público e não havia condição de que eu pudesse disputar qualquer tipo de eleição num partido que é contra o capital privado. Então isso vai contra a tudo aquilo que eu acredito, porque eu como empresário, como advogado, também é empresário, eu tenho o meu mandato, ele é voltado para ajudar também o empresariado. Eu não poderia ficar num partido que se fundiu e teria que ficar 4 anos aí com um estatuto unificado com um partido que é contra o capital privado. Então recebi um convite para ir para o Solidariedade, que é um partido de centro, que não tem ligação extrema de lugar nenhum, né? Eu sei que as pessoas vão perguntar, mas o Flávio Mantovani, ele é de esquerda ou é de direita? Eu deixo bem claro que eu sou um radical de centro, né? Eu tenho, por exemplo, algumas pautas minhas que vão ao encontro do que a direita diz, mas a direita extrema ela não se encaixa no meu discurso, né? Então, se você pegar a extrema esquerda também, ter mais direitos para algumas pessoas do que para outras também não acho justo, e também menos direitos e falar em ditadura ou algo nesse sentido também não. Então, os extremos, eu corro longe disso. Então, quando alguém me pergunta, eu sou obrigado a enfrentar esse desgaste de dizer que eu sou um radical de centro. Por quê? Porque eu tenho ideias que combinam com ambos os lados e eu tenho aversão a algumas ideias também de ambos os lados. Muito bem. Você acha que nessa próxima eleição a extrema perderá espaço? Olha, eu acho que sim, porque essa questão de extrema no país, hoje a gente está vivendo um momento onde as famílias no domingo estão discutindo sobre política e brigando. Então você tem sogro que não fala mais com o genro, você tem os irmãos que não se conversam mais, você tem reuniões de família que são que não estão mais acontecendo por causa de política. Eu aposto que todo mundo aqui deve ter um parente que é bloqueado no WhatsApp, né? Porque ninguém aguenta mais. Então, o fake news hoje, ele chegou de uma maneira que as pessoas recebem isso no WhatsApp, por exemplo. As pessoas sabem que aquilo não é verdade, sabem que é falso, mas como concordam com uma maneira de pensar, passam aquilo adiante, né? E essa maneira de pensar, eu acho que está se enfraquecendo, está acabando, não vou dizer, mas pelo menos diminuindo um pouco aqui no nosso país. As pessoas estão pensando mais no resultado do que na retórica, né? Então nós temos alguns políticos aí que hoje são verdadeiros stand-ups, né? Então eles pegam essa palavra, fazem o seu stand-up, que é o stand-up, né? O cara vai lá e constrói um texto para poder viralizar, fazer um recorte na internet, e isso acaba agradando algumas pessoas, mas eu acho que isso está modificando um pouco, isso está mudando, porque a opinião ela é importante, viu, Bruno? Mas fala para mim, se eu for na Sanepar com um talão de água lá, falar, eu quero aqui dar minha opinião, esse talão de água vai ser pago? Não. Não vai. Se eu for na Copel, por exemplo, com um talão lá de luz lá, falar, eu quero aqui dar minha opinião para mim pagar esse talão de energia, vai pagar? Não vai. Então são as ações dos políticos que fazem a coisa andar, seja para o mal, seja para o bem. Opinião, ela é muito importante o político ter, mas a gente não pode se basear só na base de opinião. Então essa política só de opinião, eu acho que ela está se enfraquecendo.
O Flávio Mantovani. Tá, o Flávio Mantovani eu conheço, peruca, eu ouço no rádio, na televisão, é o cara do Procon, é o vereador mais votado de Maringá, mas quem é o Flávio Mantovani de fato? Qual é a sua história? De onde você é? Você nasceu aonde, Flávio Mantovani? Nasceu em Maringá? Que bairro? É casado? É solteiro? Explicar um pouco para as pessoas que estão com a gente, né? Olha, eu sou casado com a Thalita, sou pai do Otto, eu nasci aqui na cidade de Maringá, nasci ali no Hospital Santa Rita, minha esposa também nasceu no Santa Rita, meu filho Otto nasceu no Santa Rita, meu filho Otto, ele nasceu no dia 1º de janeiro, foi o segundo maringaense desse ano agora, né? Só perdeu para aquele que nasceu no show ali na praça, mas também é demais, né? Aquele não tem jeito, né? Teve jeito, não tem jeito. Então eu não sou de família de grandes empresários, eu não sou um cara rico, eu não tenho pai que já foi político de grande porte na cidade de Maringá. Meu pai foi um simples vereador, um servidor da comunidade, assim como eu, teve 4 mandatos. Obviamente, meu pai, quando eu nasci, meu pai já trabalhava em televisão, né? O programa do meu pai teve acho que 42 anos no ar, de maneira ininterrupta. Eu, desde pequenininho, acompanhava meu pai com rádio, televisão, todos aqui que são da imprensa sabem, né? Até estava contando uma história para você aqui, quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos 10 anos, sei lá, meu pai me deixava fechar a programação na rádio. Vocês aí que são mais novos, você não entende, antigamente a rádio, quando dava meia-noite, a rádio fechava. Sim. Como é que funcionava? Tinha uma chácara, toda a rádio era assim, tinha uma chácara e na chácara ficava o transmissor, né? Aí dava meia-noite, você ligava pro cara da chácara, ô seu Zé, acabou a programação. Ele ia lá e desligava a rádio, né? Então eu tocava ali de noite Bee Gees, tocava aquelas coisas que hoje em dia dificilmente as pessoas escutam, mas na época era legal, né? Isso era bom. Aquela época que não volta mais, né? Não volta mais, Exatamente. Tocando a minha história aqui então sempre estive na cidade de Maringá. Mesmo quando não tinha nem mandato nenhum, eu sempre estive presente nos problemas da cidade, tentando resolver pelo fato de ser da imprensa. Por exemplo, lá em 2012, 13, quando o Maringá ficou 13 dias sem água, quando o Maringá tomou uma água barrenta, né? Eu estava lá na Fernanda Sanepar, entrando com ações na justiça, enfim. Porque tem muita gente que passou a eleição. Você já viu aquela fumaça ninja que sai fumaça no chão assim? Ó, quando a fumaça some, o cara sumiu. E vai embora. Tem gente que vai embora. Então eu gosto de participar da cidade de Maringá. E eu tenho essa ligação com a política, essa ligação com a imprensa, essa ligação com os bairros de Maringá. A gente tem uma amizade com todo mundo da imprensa. Bom, você sabe disso, que você é meu amigo, né? Exatamente. Conheço o Flávio há muitos anos. Mas enfim, fizemos a apresentação, agora o povo sabe que é um Flávio Mantovani, é história. Vamos lá para o Flávio Mantovani, um futuro candidato a prefeito de Maringá em 2024. Flávio Mantovani, questão da prainha, uma questão muito polêmica. Caso você chegue a ser prefeito de Maringá, exatamente, o povo quer saber. Você pretende dar continuidade no projeto da prainha? Se ela já estiver licitada e a obra iniciando, sim, né? Então a gente tem que fazer 2 colocações. Primeiro, se eu fosse o prefeito lá na frente, eu não daria continuidade. Agora, se isso já estiver licitado e encaminhando, sim. Agora nós temos que entender também, às vezes a gente fala, mas quem que vai querer uma prainha aqui na cidade de Maringá, né? Quem vai querer uma prainha é o cara que não tem dinheiro para pagar o Country Club, é o cara que não tem dinheiro para pagar um Olímpico, é o cara que não tem uma piscina em casa. A gente sabe que tem muita gente, chega final de semana, véspera de feriado prolongado, Maringá se esvazia. Por quê? Porque metade vai para a praia, para Balneário Camboriú, e a outra metade vai para onde? Vai para Porto Rico, andar de lancha. E aquele coitado que trabalha de segunda a sábado, não tem aonde ir. Então uma prainha é lazer. Quando se fala em lazer para as pessoas, isso é muito importante. Eu sou um cara que gosta muito de lazer pelo seguinte... por exemplo, eu ajudei a fazer e idealizei os parcões aqui em Maringá. O parcão é lazer, né? Então muita gente reclamou, fala, puxa vida, mas esse parcão, quem que vai querer ir numa praça com cachorro? O parcão vai ser uma porcaria, onde já se viu gastar dinheiro com isso? E hoje o parcão, os 2 parcões são as praças em que mais tem fluxo de gente na cidade de Maringá. As pessoas querem lazer, a gente não vive só de carregar saco de cimento de segunda a sábado, né? A gente também tem que ter o nosso momento de lazer. Eu sempre falo para as pessoas, Bruno, que a sociedade ela é como se fosse uma corrente, né? Então, cada elo dessa corrente é importante. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você tem o primeiro elo da corrente, que é o elo da saúde. Se esse elo estiver quebrado, você não puxa o elo seguinte, que é o elo do trabalho, porque quem está doente não consegue trabalhar. Se o elo do trabalho está quebrado, ele estoura no elo seguinte, que é o elo da segurança pública. Se o elo da segurança pública está arrebentado, você não tem um elo do lazer, né? Se o cara não tem lazer, o que acontece? Ele fica doente. Se ele fica doente, ele não estuda. Então a sociedade é como se fosse uma corrente com os seus elos. Se você tiver um desses elos quebrados, você acaba com a sociedade. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Em 2016, 17, lembra que teve uma crise muito grande no Rio de Janeiro, que o Exército assumiu a rua? Sim. O que aconteceu?
o governo do Rio de Janeiro assumiu e só se falava em segurança pública. Só, mais nada, só segurança pública. Então esse virou o tema da moda. Esqueceram. Aí chegou um ponto que os professores não estavam recebendo o seu salário, as pessoas que tinham a aposentadoria do Estado não estavam recebendo, a saúde pública estava uma porcaria. Você lembra que os caras colocavam barraca para atender o povo no meio da rua? E antes do Covid, não era no Covid não. Por quê? Conseguiram arrebentar com tudo porque focaram num elo só e esqueceram dos outros. Quando a pessoa fala, mas Maringá é primeiro em qualidade de vida, nós não somos excelência, né? Em nenhum ponto específico, mas nós somos muito bons em todos os pontos. Então, a gente consegue tomar conta desse elo da corrente, gomo por gomo, para que uma coisa puxe outra. Então, se você não tem um lazer, você fica doente. Você conhece alguém que não faz absolutamente nada de lazer, trabalha 24 horas por dia, é boa da cabeça? Isso não existe. Mas, como eu digo, se estiver a prainha já licitada e começada, nós vamos terminar. Igor Kramer. Obrigado por estar aqui no estúdio com a gente. Você falou do elo da corrente saúde pública, né? Tem tantas perguntas aqui, contorno sul, arborização de Maringá, mas eu vou para esse elo da saúde porque é o seguinte, no ano passado o GMC Online fez uma pesquisa perguntando para o maringaense qual que é o setor que mais ele está descontente. 68% respondeu que é a saúde. Fui fazer uma pesquisa, hoje Maringá tem 20 mil pessoas na fila de espera da cirurgia eletiva, aquela cirurgia simples. 20 mil maringaenses esperando essa cirurgia simples. Isso porque os 2 anos da pandemia não eram realizadas essas cirurgias. Represou tudo, né? Isso. Caso você venha assumir uma prefeitura futuramente aqui em Maringá, como resolver esse problema? Aliás, a primeira pergunta, por que você acredita que essa fila está tão extensa assim e como é possível resolver esse problema para quem está em casa esperando uma cirurgia simples e não consegue ter acesso a ela aqui em Maringá? Ó, vamos dividir por partes. Primeiro, quando você faz uma pesquisa, você fala para as pessoas, qual é o problema de Maringá? Qualquer pessoa fala saúde, né? Então nós temos aí, menos de 50% das pessoas utilizam a saúde pública. Só que todas as pessoas falam que o problema é a saúde, né? Então isso é um consenso geral, tá? Mesmo quem não utiliza acha que é um problema porque já está na cabeça do cara já, tá? Como é que funciona? Nós temos que fazer, primeiro, um trabalho muito grande de inteligência. Eu estive na Mitec, que é a agência maringaense de tecnologia. Lá ele tem as pessoas que têm consulta marcada há muito tempo e não foram realizadas. Lá nós temos as consultas de pessoas que deixaram o seu nome e o nome está errado, o endereço está errado. Pessoas que não comparecem, 25% das pessoas que marcam consulta não vão, tá? O cara deixa para lá. Nós temos as pessoas que marcam consulta sem precisar, ou seja, primeiro fazer um trabalho de inteligência para fazer um saneamento de todos esses dados que nós temos na questão da saúde. É realmente pegar uma equipe com um carro e ir na casa do cara e falar, aquele exame que você está esperando há tanto tempo, você não foi, você precisa ainda? Você não precisa? Eu acho que só com esse dado de inteligência você consegue limpar mais da metade do problema que nós temos na questão da saúde. E essa reorganização, ela é muito importante. Por quê? Você tem que colocar isso, obviamente, no mapa. A gente fala BI hoje, né? Que é o Business Intelligence, né? Que hoje nada mais é do que um setor do município compilar todos esses dados e utilizar esses dados técnicos e tecnológicos para saber onde é que está o problema e o que é que você tem que fazer para resolver. Hoje, a saúde de Maringá, ela gasta 500 conto, né? Que é 25% do nosso orçamento. Teria que gastar menos, que é 15%, né? Que é o constitucional que diz, mas está gastando mais. Ou seja, Maringá é uma referência quando se fala em investimentos em saúde. Só que saúde também as pessoas têm que entender que é um saco sem fundo, né? Como é que funciona? Quanto melhor o serviço público que uma cidade tem, maior aumenta a demanda. Então, segundo informações antigas, que eu não sei se ainda procedem, nós temos aí 50% das pessoas que têm plano de saúde na cidade de Maringá. Por isso que ainda nós temos uma situação, entre aspas, confortável nessa questão da saúde. Claro que a gente tem problema. Maringá tem muitos problemas para serem resolvidos. Só que se você pegar uma outra localidade e fazer um comparativo de dados, você vai ver que Maringá está na frente e está muito melhor. Então eu acho que utilizando a inteligência, recurso para isso nós temos, a gente fazer uma grande limpa nesse sentido, a gente consegue fazer uma reorganização desse serviço da saúde. Desde ensinar com campanhas na imprensa as pessoas que quando ela está com uma gripe, quando ela está com uma dor de cabeça, ela não tem que ir lá no UPA, ela tem que ir na UBS sua de referência. Então hoje as pessoas estão lá esperando 2 horas na fila no UPA com a pulseirinha azul, que essa pulseira azul não é para ir para o UPA, é para ir na UBS. Eu fiz um levantamento na Câmara Municipal, de cada 1.000 atendimentos, eu acho que é 1.400 atendimentos que passam ali no UPA, apenas 30 seriam para o UPA. Os demais atendimentos seriam para ser resolvidos dentro da UBS. Então esse trabalho de... não sei se eu sou da imprensa, eu gosto de divulgar as coisas e botar tudo na imprensa, porque quando o cidadão está sabendo de como é que funciona um negócio, fica muito mais fácil. É igual o STAR, é igual o radar,
O cara passa no radar lá, se não tiver 10 placas na cara dele explicando como é que funciona, ele vai passar errado no pardal e vai xingar a prefeitura, né? Ô Flávio, é o seguinte, vamos lá. André Balbino mandou o seguinte: gostaria de saber se o pré-candidato Flávio Mantovani, se for eleito, o que ele irá fazer para melhorar a falta de professores e auxiliares nas escolas municipais e CMEs. Porque tem CMEs que estão colocando funcionários à limpeza para auxiliar na sala de aula para cuidar de crianças pela falta de professores. O André Balbino mandou essa pergunta para você. Primeiro a gente tem que falar que a contratação de creches hoje que nós temos no município é uma coisa fantástica, né? Então as pessoas aí, o filho da pessoa mais humilde tem a mesma condição de estudar num colégio particular igual o filho do rico. Só que também a gente tem que falar e admitir que Maringá sabe disso, que a escola pública maringaense municipal, ela dá pau longe na escola particular, né? Isso aí todo mundo sabe. Então nós temos alguns indicadores de Maringá. Maringá é o melhor IDEB do estado, o melhor quando se fala em metas de crianças na escola em tempo integral, que tinha que ser, a lei falar em 30%, Maringá está em 60%. Enfim, nós temos esses indicadores muito bons aqui. Mais uma vez, essa questão organizacional de inteligência, ela tem que entrar na parada. Eu sempre bato nessa tecla dessa questão de inteligência, dessa organização, para a gente saber exatamente aonde está o problema, para o problema poder ser resolvido. Eu sempre trabalho com estatística, tanto no PROCON, que a gente tem, eu trabalho com dados técnicos, assim como Secretaria de Bem-Estar Animal, que eu dou meus palpites lá já faz muito tempo, que eu ajudei a criar ela do zero, né? Tudo que a gente faz com dados técnicos e números, a gente consegue fazer. Recurso para isso, Maringá tem. Então nós temos o recurso, nós temos os profissionais. É para contratar mais? Então nós temos que dar um jeito. Nós temos que terceirizar porque a prefeitura já não consegue mais contratar por questões legais. Às vezes o cara fala, mas por que a prefeitura não contrata mais um monte de servidores? Nós temos a lei, que é a Constituição, que ela fala dos valores que você pode gastar com orçamento, né? Então vamos lá, tem saúde é mínimo 15. Aí você tem lá educação, mínimo 25. Aí você tem gasto com pessoal, salvo engano aqui, acho que é 47%, já apita uma luzinha. Se estiver gastando mais do que isso, o Tribunal de Contas já começa a cortar a cidade. A cidade já não tem mais certidão, já não consegue mais emprestar dinheiro, não consegue fazer mais negócios, não vem dinheiro de fora para a cidade. Por quê? Porque existe esse dispositivo legal. Se não existisse esse dispositivo, as cidades pequenas iam entupir de gente trabalhando na prefeitura, entupir de cargo e o negócio não ia andar. Então tudo tem a sua razão de ser. E as pessoas, obviamente, têm que entender isso, mas o cidadão que está na ponta, ele não tem que entender o porquê que está faltando professor ou porquê que está demorando a sua consulta. Ele vota naquilo que ele acha que vai fazer o trabalho e ele espera que seja feito melhor. É claro que eu sempre digo, algumas questões sempre vão existir. Buscar o mundo perfeito é muito difícil. Eu sempre falo para as pessoas, inclusive em algumas cidades que a gente vai fazer uma fala sobre a causa animal, que todos os temas são similares. Se você olhar uma escada e você quiser pisar aqui, você pisar no primeiro degrau e pisar no último lá em cima e pensar só naquele último degrau, você vai cair da escada. Você tem que fazer um passo a passo para chegar num ótimo momento. Maringá está num ótimo momento, tanto é que é a primeira em qualidade de vida. Só que os nossos problemas aqui, obviamente, têm que ser resolvidos, né? A gente se incomoda mais com a nossa unha encravada do que o braço quebrado do vizinho. Isso é fato, né? A gente se preocupa com a gente. E o maringaense, é claro que ele é exigente. E Maringá só é a primeira em qualidade de vida. As pessoas falam, mas é porque os prefeitos são bons. Não é porque o prefeito é bom. Maringá teve sim bons prefeitos, mas o responsável por fazer Maringá ser a primeira cidade em qualidade de vida do país é o povo maringaense, que é exigente, é o povo maringaense que trabalha e é o empresariado maringaense que sabe tocar suas empresas, que gera o imposto, que paga, que dá emprego. Então a gente tem que parar desse negócio. Mas o outro prefeito lá foi muito bom, ele que fez a cidade ser maravilhosa. Foi nada, foi o povo maringaense. A prefeitura tem que fazer o quê? Atender aquele cidadão que mais precisa e o principal é não atrapalhar o empresário e nem o cidadão. Flávio Mantovani, passamos pela saúde, educação e segurança. Árvore agora, muitos moradores de rua em Maringá. Tá? Boa. O que a gente pode fazer com relação aos moradores de rua e também para a segurança de Maringá, para melhorar a segurança, já que Maringá não é tão segura mais como antigamente? Pois é, a cidade cresce e o pepino também, né? Enfim. Quando a gente fala aqui em moradores de rua, eu tenho uma ideia que eu venho pensando nela há muito tempo, a gente vai jogar isso no plano de governo, que é o seguinte: eu, como vereador, eu fiz reuniões, fiz audiências públicas sobre a questão da segurança. Segue a minha linha de raciocínio aqui. Como é que funciona? Em Maringá hoje, eu conversei com uma pessoa do setor, um usuário de drogas, sabe quanto que ele consegue tirar por dia em Maringá? Chuta aí. Não sei. R$350. Por dia? Por dia. Pedindo, por dia. Como é que funciona? O povo maringaense, ele é muito bom, ele quer doar, ele quer dar esmola para o cara que está na rua. E tem grupos de WhatsApp do Brasil inteiro que avisam outras cidades que Maringá, por exemplo, é um lugar bom para se pedir esmola, certo?
E qual que é a ideia disso? A gente tem que fazer um trabalho para as pessoas não darem esmola. Já fizeram isso muitas vezes e não conseguem fazer. Por exemplo, o cara está na frente do restaurante popular, que atende de graça morador de rua e não cobra, e está pedindo esmola para comprar marmita. Não é para usar droga. Então, mais de 90% dessas pessoas que estão na rua, infelizmente, estão envolvidas no mundo das drogas. E o vício, que você acabou de falar aqui no início, ele é muito difícil do cara se livrar do vício. Ainda mais o vício das drogas. Só que nós temos uma massa aí que se diz aí mais ou menos de 1.000 pessoas moradoras de rua, que nós temos em Maringá, que nós temos que dar um jeito de fazer com que elas retornem para suas cidades de origem. Então nós temos 90% aí, sei lá, de fora e 10% que é de Maringá. Ou qual que é a nossa ideia? É instituir aqui na cidade de Maringá o Vale Gratidão. Vale Gratidão é o quê? Quem dá esmola para as pessoas na rua quer contribuir com a cidade. Tem gente que faz um bom negócio de empresa, vai na frente do albergue lá e entrega dinheiro para os caras. Teve dia de eu estar na frente do albergue lá fazendo matéria e passar a pessoa e dar R$100 para cada um que está lá na frente. Por quê? Porque ele fez um grande negócio e ele quer fazer uma bondade com as pessoas. Ele quer externar a sua gratidão por Maringá, não sei como é que eu posso dizer aqui. Ele foi lá e deu 100 conto para cada um. O que esses caras fizeram com esses 100 conto? Usaram droga. Compraram crack, bicho. Não tem jeito. Então, se você tiver um Vale Gratidão, faz uma reunião com todo mundo, das entidades que atendem as pessoas, para com esse negócio de dar comida na rua para as pessoas, que isso não adianta, né? Você não pode ficar dando comida e fazendo tudo isso para as pessoas na rua. Você tem que fazer um vale como esse. Eu quero ajudar, eu vou lá e compro um vale. Então esse dinheiro vai para entidades como a Provopar, como entidades onde fazem o albergue que faz o acolhimento dessas pessoas, para as entidades que atendem essas pessoas na rua. Aí o que é que vai acontecer? Vai virar um perereco nos primeiros 10 dias. Vai aumentar a criminalidade, vai virar uma confusão. Só que aquelas pessoas que vieram de fora da cidade de Maringá para poder pedir dinheiro, principalmente para usar droga, vão acabar indo embora. Que fique lá os nossos 10 ou 20% que realmente são da população maringaense, esses a gente dá conta de cuidar. É uma atitude que eu confesso aqui que ela é antipolítica, que as pessoas não gostam de falar sobre esse tema. As pessoas têm ojeriza daquela pessoa que fala que é para não dar esmola. Isso vai gerar uma confusão muito grande na cidade. Só que, se não tiver uma medida enérgica, de fato, programada para que isso aconteça, e os que são de fora voltarem para a sua cidade de origem, isso com a ajuda da prefeitura ainda, e nós podemos cuidar aqui do nosso morador de rua ou da pessoa que está em situação de rua, está em estado de vulnerabilidade, está utilizando droga, nós temos que cuidar dos nossos aqui. Então, para a gente poder moralizar isso, a gente tem que parar de dar dinheiro. Para você ter uma ideia aqui, tem algumas famílias que vêm de outros países para cá, que segundo informações até dessa pessoa, né, que é que trabalha com isso aí, chega a faturar R$600 por dia. Aí o cara o cara não sai da rua. O cara não sai. Exatamente. É legal, vou ganhar 3 contos numa empresa aí, 2 contos, e eu só estou ganhando 600 na rua. Então você não pode propiciar isso aí, você não pode deixar isso acontecer. E outra, você vê que a pessoa está morrendo de fome, está utilizando droga, está transtornado, já gastou 300 contos por dia, aí para no semáforo, a pessoa drogada, você vai lá e dá mais 20, entendeu? Não tem lógica um troço desse. Muito bem. Flávio Mantovani, eu queria ficar demais, mais tempo com você, mas não dá. Passamos no nosso horário já, a gente precisa encerrar, porque daqui a pouco a Amarelo está aqui. Mas é o seguinte, deixa eu só comunicar quem está nos ouvindo. O Flávio Mantovani vai continuar com a gente aqui no Grupo Maringá de Comunicação, tá? Daqui ele vai subir agora para a CBN, né? Para dar sequência de entrevistas na CBN ao vivo também, para debater sobre segurança, outros pontos que não foram citados aqui. E depois também toda a repercussão dessa entrevista, né, o Cardeal? Tudo no site GMC Online. Nós teremos lá, né, os cortes também, né? Os vídeos no portal, então você vai poder acompanhar outros assuntos também do Flávio Mantovani dentro do Grupo Maringá de Comunicação, tá bom? Então hoje foi Flávio Mantovani, do Solidariedades, e na sexta-feira teremos Mário Verri, do PT, que é vereador de Maringá também, que tem o nome lançado, né, como um futuro candidato a prefeito de Maringá, tá? A gente tá fazendo nesse momento que é importante, democracia, levar para as pessoas o conhecimento de quem são os futuros candidatos e um pouco das ideias. É claro que teremos outros momentos também para trazer, né, as entrevistas, os debates aqui no grupo, mas de imediato agradeço a sua vinda aqui no Jornalismo da Maringá FM, Flávio. Muito obrigado, para mim é fantástico, a primeira entrevista que eu estou dando aqui como pré-candidato a prefeito de Maringá, para mim é muito importante, né? Então, de coração, obrigado a todos aqui e mais uma vez aqui, né, realizei meu sonho aqui de falar do Maringá by Night. Aí, ó, fechado. Milton Luiz tá aí, cuidado, hein, Milton. Ó, Milton, seus dias estão contados no Maringá by Night, hein? Agora 8h44.